A grandeza das pirâmides. Maravilhas da engenhosidade humana, as pirâmides do Egito erguem-se, sussurrando histórias de um tempo já passado. Estas estruturas colossais, as últimas das 7 maravilhas do mundo antigo, são testemunhos intemporais das proezas arquitetônicas dos antigos egípcios. Aninhadas na margem oeste do Nilo, perto do atual Cairo, estas pirâmides foram construídas como tumbas para os poderosos faraós e guardadas pela enigmática esfinge. A civilização que os construiu, os antigos egípcios, era um povo de visão extraordinária. Eles acreditavam na vida após a morte e as pirâmides eram a escada para a eternidade. Esses grandes edifícios, construídos com precisão e propósito, resistiram ao teste do tempo, do clima e da interferência humana. Eles continuam a ser uma fonte de fascínio e admiração, atraindo milhões de pessoas de todo o mundo. Mas a questão que nos confunde é, como é que os antigos egípcios construíram estas estruturas monumentais sem tecnologia moderna? Os faraós e suas pirâmides. Para compreender as pirâmides, devemos primeiro viajar no tempo até a era dos faraós. Esta foi uma época de tremenda inovação arquitetônica, uma época em que as areias do deserto do Egito estavam a ser remodeladas pela vontade e engenhosidade humana. Os antigos egípcios, com sua civilização avançada e profunda reverência por seus líderes, começaram a construir tumbas monumentais para seus faraós. Essas tumbas, ou pirâmides como as conhecemos hoje, eram um testemunho do poder e prestígio dos faraós. Entre os mais famosos desses faraós estava Xufu, também conhecido como Kelps, que reinou durante o Império Antigo do Egito. Sua pirâmide, a Grande Pirâmide de Gizé, continua sendo a maior e mais icônica de todas as pirâmides egípcias. Mas a pirâmide de Xufu não foi a primeira. A evolução dos estilos de pirâmide começou muito antes, durante o reinado do faraó Djoser. Sua pirâmide de degraus, construída pelo lendário arquiteto Imhotep, marcou um salto significativo no projeto arquitetônico, afastando-se dos tradicionais túmulos de telhado plano, conhecidos como mastabas, para uma estrutura de 6 níveis e 4 lados. Este foi o primeiro edifício colossal de pedra e a primeira pirâmide colossal de pedra. À medida que as dinastias progrediram, também evoluíram os estilos arquitetônicos. A pirâmide curvada do faraó Sneferu, com sua mudança única de ângulo, representa uma forma de transição entre pirâmides escalonadas e lisas. Sua pirâmide vermelha, nomeada devido ao tom avermelhado de seu calcário, foi a primeira tentativa bem-sucedida de construir uma verdadeira pirâmide de lados lisos. Mas a paisagem do Egito é repleta de mais do que apenas as famosas pirâmides de Gizé. Há a pirâmide de Unas, onde você pode encontrar o primeiro exemplo conhecido dos textos da pirâmide, antigos textos religiosos esculpidos nas paredes. Ou a pirâmide negra de Amenemhat III, feita de tijolos de barro e argila em vez de pedra, um testemunho da desenvoltura dos antigos egípcios. Cada pirâmide, um túmulo, um monumento, um símbolo de poder, é um testemunho da antiga civilização egípcia. Uma civilização que, com nada mais do que ferramentas rudimentares, trabalho humano e uma profunda compreensão da matemática e da astronomia, foi capaz de construir estas estruturas inspiradoras que continuam a cativar-nos até hoje. Desvendando os mistérios da construção. As pirâmides, uma maravilha arquitetônica, há muito tempo mistificam cientistas e historiadores. Elas permanecem como testemunhas silenciosas e inescrutáveis de um tempo passado, seus segredos envoltos na mortalha empoeirada da história. No entanto, à medida que nos aprofundamos nas técnicas empregadas por dos antigos egípcios, começamos a ver um vislumbre de compreensão. A construção dessas estruturas colossais não foi pouca coisa. Exigia um planejamento cuidadoso, uma engenharia meticulosa e um exército de trabalhadores. Pedra por pedra, os trabalhadores cortaram, moldaram e posicionaram cada bloco com uma precisão verdadeiramente impressionante. E eles fizeram isso usando ferramentas que eram primitivas para nossos padrões, cinzéis de cobre, marretas de madeira e cordas. Sim, cordas. Eles os usaram para transportar os enormes blocos pela encosta da pirâmide. É uma prova da sua engenhosidade e perseverança o facto de terem conseguido construir estas maravilhas sem a ajuda de maquinaria moderna. Mas a verdadeira magia das pirâmides não reside apenas na sua construção, mas no seu alinhamento. Os antigos egípcios eram astrônomos habilidosos. Eles construíram as pirâmides para se alinharem com as estrelas, especificamente com as 3 estrelas do cinturão de Órion. Este alinhamento não foi aleatório, mas foi feito com uma precisão matemática que nos surpreende até hoje. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, está alinhada ao norte verdadeiro com uma precisão de 3/60 de grau. Isso é um erro de apenas 3 minutos de arco, menos que a largura de uma lua cheia. É um nível de precisão que teríamos dificuldade em replicar mesmo com a nossa tecnologia sofisticada. E assim, ficamos humilhados pela escala e precisão das pirâmides. Lembram-nos o que a humanidade pode alcançar quando combinamos o nosso conhecimento, as nossas competências e o nosso esforço coletivo. Eles são um testemunho da engenhosidade e da determinação de uma civilização que prosperou há milhares de anos.
Apesar da ausência de tecnologia moderna, os egípcios alcançaram um feito de engenharia, cuja escala é impressionante até hoje. Mitos, lendas e teorias. Como acontece com qualquer maravilha antiga, as pirâmides também têm a sua cota de mitos e lendas. Vamos nos aprofundar em alguns dos mitos populares e nas teorias controversas que cercam essas estruturas magníficas. A mais famosa, talvez, seja a teoria do envolvimento extraterrestre. Esta teoria sugere que seres de outro planeta, possuidores de tecnologia avançada, construíram as pirâmides. Os proponentes desta ideia muitas vezes apontam para a precisão e escala quase desumanas destas estruturas como prova. No entanto, não há base científica para apoiar esta teoria. Outra teoria intrigante gira em torno do conceito de geometria sagrada. Os defensores desta teoria acreditam que as pirâmides foram construídas com base em princípios matemáticos e geométricos específicos, que se acreditava terem um significado espiritual. As pirâmides, com a sua notável precisão e alinhamento com os corpos celestes, são frequentemente citadas como prova. No entanto, embora os antigos egípcios tivessem de facto uma compreensão sofisticada da matemática e da astronomia, não existe nenhuma prova conclusiva de que utilizassem a geometria sagrada nos seus métodos de construção. Depois, há a teoria da Atlântida. Alguns teóricos propõem que os sobreviventes da cidade perdida de Atlântida, armados com conhecimento e tecnologia superiores, foram os verdadeiros arquitetos das pirâmides. Novamente, esta teoria baseia-se mais em especulação do que em evidências históricas ou arqueológicas sólidas. E, claro, não podemos esquecer das inúmeras lendas. Contos de câmaras escondidas repletas de riquezas incalculáveis, passagens secretas que levam ao submundo e maldições que recaem sobre aqueles que ousam perturbar o descanso eterno dos faraós. Estas histórias, embora fascinantes, são mais relíquias da nossa imaginação coletiva do que factos históricos. A ciência, por outro lado, nos fornece explicações mais plausíveis. Evidências arqueológicas e registros históricos sugerem que as pirâmides foram construídas por mãos humanas, utilizando técnicas sofisticadas de engenharia e mão de obra pura. A precisão e o alinhamento podem ser atribuídos à avançada compreensão dos antigos egípcios sobre matemática e astronomia. Embora essas teorias proporcionem uma narrativa convincente, a ciência nos fornece explicações mais plausíveis. O legado e curiosidades das pirâmides. As pirâmides, milênios depois, continuam a cativar-nos, o seu legado permanece, os seus mistérios aprofundam-se. Estas antigas maravilhas arquitetônicas deixaram uma marca indelével no nosso mundo, influenciando a cultura moderna e moldando a paisagem turística do Egito. Desde o momento da sua descoberta, as pirâmides têm sido uma fonte de admiração e inspiração. Influenciaram a arte, a literatura e até a arquitetura, com a sua forma icônica replicada de inúmeras formas em todo o mundo. As pirâmides também se tornaram um símbolo de resistência e realização humana, erguendo-se contra as areias do tempo. No domínio do turismo, as pirâmides de Gizé funcionam como um imã insubstituível, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Eles se tornaram sinônimos do Egito, e suas imagens adornam cartões postais, folhetos de viagens e telas de inúmeros dispositivos. Estas estruturas antigas, na sua silenciosa grandeza estoica, passaram a representar não apenas a glória do antigo Egito, mas também o fascínio da descoberta, a emoção da exploração. Mas as pirâmides não são apenas relíquias do passado. São locais ativos de pesquisa científica e exploração arqueológica. Descobertas recentes acrescentaram novas dimensões à nossa compreensão destas maravilhas antigas. Por exemplo, nos últimos anos, os cientistas descobriram um vazio escondido dentro da Grande Pirâmide de Gizé, uma descoberta que poderia revelar mais sobre a sua construção e propósito. Outra revelação fascinante é a descoberta de um poço de barco perto da Grande Pirâmide, contendo um navio desmontado em tamanho real, possivelmente destinado a transportar o faraó Xufu em sua jornada após a morte. Estas e outras descobertas continuam a desvendar a intrincada tapeçaria da antiga cultura e civilização egípcia. À medida que nos aprofundamos nos segredos destas magníficas estruturas, uma coisa fica clara: as pirâmides são muito mais do que apenas tumbas monumentais. Eles são um testemunho da engenhosidade humana, uma janela para um mundo antigo e uma fonte constante de intriga. A cada nova descoberta, revelamos uma camada do passado, revelando mais sobre estas magníficas estruturas. As pirâmides, um feito arquitetônico sem paralelo, continuam a inspirar-nos e a intrigar-nos. Abrangendo a grandeza da sua existência, os ambiciosos faraós que as encomendaram, os métodos engenhosos da sua construção, os mitos e teorias que as rodeiam e o seu legado duradouro, essas estruturas monumentais são um testemunho da engenhosidade dos antigos egípcios. A sua precisão matemática e alinhamento astronômico, alcançados sem a ajuda da tecnologia moderna, são um tributo à inovação e perseverança humanas. As pirâmides continuam a ser uma fonte de fascínio, e os seus segredos estão a ser lentamente desvendados por arqueólogos e historiadores dedicados. O seu impacto cultural, tanto nos tempos antigos como nos dias de hoje, é inegável, atraindo milhões de visitantes todos os anos.
À medida que continuamos a aprender mais sobre estas estruturas notáveis, somos lembrados do nosso próprio potencial para criar e inovar. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder nossas próximas aventuras ao redor do mundo. Até a próxima!